O que mais se recomenda a quem vai enfrentar uma narrativa é que coloque as cartas à mesa, para que o outro possa aquilatar da procedência do caminho trilhado. Vou conversar com grande satisfação sobre as ideias de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, e o farei resgatando o fio condutor na história que pode, porventura, explicar esse processo. A marcha batida em que trabalharemos, né, nos levará, ao final, a uma reflexão sobre a natureza do desenvolvimento econômico e social e como ele deve ser reconhecido como princípio democrático a perpassar as vidas dos povos, né, em particular a da gente brasileira. When they begin the begin, it brings back the sound of music so tender, it brings back a night of tropic. A ideia que me foi proposta para conversar foi a de desenvolvimento econômico social. É com satisfação que eu colaboro para esse projeto desenvolvido pelo Estado do Maranhão, e devo começar dizendo que a ideia de desenvolvimento tem precedentes, e esses precedentes remetem necessariamente para o renascimento, que é um momento, uma transição, um interregno entre o declínio do feudalismo e a ascensão do capitalismo. E esse interregno, este momento, esta transição, o espaço de vivência foi sobretudo, né, a Europa, porque na Europa dos séculos XV, XVI, né, em especial, né, que o fenômeno renascentista vai se evidenciar, e ele vai significar uma realidade a perpassar as esferas econômica, social, jurídica, política e ideológica, porque ele é a fonte fundamental de preparação para aquilo que mais tarde se chamaria mundo moderno, que nada mais é do que o mundo burguês e capitalista, com a bifurcação que mais tarde conhecerá e que conduzirá já no século XX à contraposição entre capitalismo e socialismo, ambos com as mesmas fontes organizacionais, porque os dois, o capitalismo e o socialismo, são sociedades racionalistas, tecnicistas e produtivistas que disputaram entre si, né, a hegemonia político-militar, né, do mundo moderno, né, sobretudo no século XX, né, no antagonismo que respondeu pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Devo, entretanto, retornar ao Renascimento e dizer que o fio condutor mais remoto, né, daquele fenômeno que produziria, né, não apenas o Renascimento, mas o mundo moderno, ele emerge em torno dos séculos 10, 11 e 12, quando os mercadores retornam à história por meio da afirmação de cidades portuárias e mercantis, sobretudo em razão da viabilidade da navegação do mar Mediterrâneo. Este mar do meio da terra, né, vai permitir o retorno ao grande comércio, né, que estava virtualmente desaparecido da história desde a queda de Roma, com a emergência do mundo feudal, advindas aquelas instituições germânicas, né, do colonato, né, que transfiguraram a história, sepultando a sociedade antiga ou sociedade clássica, ou ainda escravista, né, para a emergência, né, do mundo feudal, para a emergência do mundo das feudalidades, né, para a emergência do mundo que por si mesmo é revelador, porque ele é uma primeira manifestação de que aquilo que se imaginou ser a evolução social não é contínua, não é automática, ela está cercada por processos de evolução e involução, de marcha e contramarcha, não é? E haja vista que a emergência do mundo feudal
que se dá em consequência da queda de Roma vai sepultar uma sociedade que havia profundamente urbanizado a história. Roma jamais deixará de ser uma sociedade fincada, assentada, né, alicerçada, né, no latifúndio. Mas à medida em que emerge para o exercício de uma hegemonia do mundo depois das guerras púnicas, vai ter um papel mercantil, e esse papel mercantil a levará a urbanizar a história em grande medida. Edward Gibbon, dá a mesma notícia de que em certo momento, em seu apogeu, intramuros da cidade, em Roma, havia 7 milhões de habitantes. O que é isto? Um grande processo de urbanização da história que vai permear todos os mundos que o Império Romano dominou, e permeando todos esses mundos que o Império Romano dominou, vai afirmar cidades mercantis, que são cidades portuárias, ou cidades portuárias que são cidades mercantis. O grande comércio, pelo controle do mar Mediterrâneo, vai permitir a Roma o exercício de um magistério material sobre o mundo. Mas com a queda de Roma, o que se tem é a emergência de uma sociedade territorial, e que vai explorar a terra de maneira distinta dos romanos, não na perspectiva latifundiária, mas na perspectiva do parcelamento da terra, sob essa instituição fundamental, o ferru od, que significa gado, rebanho, animal de pequeno porte, de onde vem feudo, de onde deriva feudalismo. E o feudalismo é uma sociedade de rentistas, mais do que de produtores. Por isso, este aluguel da terra. E é sob essas instituições do colonato que o barão da terra acumula renda e tem sob si vassalos, cavaleiros, pequenos nobres, até que se chegue, afinal, aos servos da gleba, passando pelos camponeses. E esta sociedade feudal vai começar a sofrer fissuras, nestes séculos, entre o século X e o século XII, com o retorno ao mar, ao grande comércio, suas caravanas e a cidade. E daí um tipo novo de ator social vai emergir, e é o mercador. E o mercador luta contra significativas dificuldades. As suas dificuldades quais são? As dificuldades decorrentes do fato de que o comércio tem por sede a cidade, e ele tem que conduzir suas mercadorias da cidade para o campo. E transitando da cidade para o campo, ele é continuamente taxado e sobretaxado pelos barões da terra. Taxado e sobretaxado pelos barões da terra, o seu processo de acumulação do capital, que é a chave da nova riqueza, é mais lento, é mais difícil. É por isso que Joseph Schumpeter considerará, em certo sentido, a afirmação do capitalismo uma improbabilidade, no tecido social feudal, que foi vencida por aqueles tipos que protagonizaram uma atitude nova, correndo risco, porque o risco é a senha da nova e emergente riqueza. Essa capacidade de arriscar, perder tudo que já havia ganhado, no intuito de ganhar muito mais. Esse sentido de acumulação que vai conduzir ao enfrentamento do mercado, que é uma instituição que vai se afirmando na história, porque o barão da terra, como rentista que era, ele vive de quê? Da percepção de renda advinda do trabalho de outrem. E as formas de renda quais são no mundo feudal? A renda trabalho, a renda produto e a renda dinheiro. Sucessivamente elas se afirmaram: renda trabalho, renda produto, renda dinheiro. Quando o barão da terra só quer perceber a renda dinheiro, ele está forçando camponeses e servos a afirmarem uma instituição estranha à ordem natural do feudalismo. Que instituição é esta? O mercado. Porque agora eles vão ter que produzir, vão ter que vender e comprar e vender no mercado, apurar em metal sonante, porque em moeda eles terão que pagar a renda ao barão da terra. Imediatamente, o barão da terra está zerando o seu risco, mas do ponto de vista imediato, ele está fomentando uma instituição, o mercado, que é estranha à economia natural, pré-monetária do feudalismo. E esta instituição, o mercado, vai ampliando as possibilidades
de afirmação histórica do mercador, e o mercador realiza, enfim, aquilo que mais tarde se chamaria de acumulação primitiva do capital. É essa acumulação primitiva do capital em que os mercadores, que não são estranhos, não é, à presença dos judeus na Europa, não é, porque eles são mercadores, eles são financistas de mercadores, não é, esta acumulação primitiva de capital é que vai conduzir a que os detentores desta massa da nova riqueza, que é uma riqueza que tem por estrada líquida o mar e não a terra, eles possam fazer um crescente investimento em ciência, um crescente investimento em tecnologia. E esse superinvestimento em ciência e tecnologia é que vai conduzir, por exemplo, os judeus da cidade do Porto, em Portugal, a financiarem a arte náutica em Portugal, cujo renascimento será, sobretudo, técnico e científico. A escola de navegação do rei Dom Manuel, a escola de Sagres, né, ela foi financiada, ela foi patrocinada por mercadores judeus refugiados em Portugal, que ali, a partir da cidade do Porto, realizam uma significativa acumulação de capital. E este desenvolvimento científico e tecnológico, com um reflexo, né, na arte náutica, é que vai permitir que Portugal, numa atitude de protagonista, numa atitude de vanguarda, né, realize aquelas navegações e aquelas descobertas cantadas por Luís de Camões nos Lusíadas, né, que conduzirão, né, a chamada descoberta das terras novas, né, que na verdade nada mais foi do que um significativo encontro desigual de civilizações. Mas os portugueses chegarão à Ásia, os portugueses chegarão à África, os portugueses chegarão à América. Existirá uma América portuguesa chamada Brasil. O que se tem em perspectiva é precisamente o quê? Tá? Estes mercadores estão transfigurando a história. E é de seu processo de super capacidade de gerar, de produzir a riqueza nova, que nascerá um diferencial entre a capacidade produtiva do feudalismo declinante e a capacidade produtiva do capitalismo nascente. O problema do mercador qual é? Ele continua taxado e sobretaxado. O melhor dos mundos para si qual será? O mundo que conduza à possibilidade de que ele seja tributado uma só vez, porque ele terá uma vantagem comparativa e ampliará o seu processo de acumulação. Mas isso depende de quê? Depende do poder político, que ele é antagônico, porque o poder político está concentrado, né, localmente no Barão da Terra, e nos reinos cristãos, nos reis que são tributários do Papa, nos reis que são servos de alto luxo, mas servos do Papa, porque reinam para a igreja e secundariamente para si mesmos. O sonho do rei, do reino cristão, qual é? O sonho da autonomia, o sonho de um cenário em que ele possa reinar como autoridade única, exclusiva, absoluta, não é? Sem que tenha que ser tributário do Papa e da Igreja. São essas duas forças que vão se encontrar. O mercador, que necessita de uma autoridade política que lhe tribute uma só vez, e o rei, que necessita de uma base econômica nova, que não a do Papa e a da Igreja, para que possa nela assentar a sua possibilidade de exercício concentracionário do poder. Por quê? Porque não existe poder no vazio. O poder reclama uma base material. E há uma acoplagem, então, da base material dos mercadores com a base superestrutural da realeza, fazendo com que uma unidade nova se estabeleça em razão de uma aliança econômico-política entre o mercador e o rei. E essa aliança econômico-política entre o mercador e o rei acoplada vai ter como antagonistas precisamente o Barão da Terra e o Papa. E é por isso que o Renascimento se estabelece. O Renascimento é um contexto, um cenário, um momento, uma transição, um hiato, um interregno, né, em que se retorna aos paradigmas do mundo clássico, e esses paradigmas do humanismo clássico, né, são, daí a ideia de renascimento, de ressurgimento,
são paradigmas pré-cristãos. O cristianismo é objeto de combate neste momento. Por quê? Porque o papado tornou a igreja, não é, uma grande força, não é, econômica e política, não é, beneficiária de todos os processos econômicos e sociais feudais que estão personificados, não é, na indulgência plenipotenciária, não é, que é exatamente o perdão que se confere ao barão da terra, que lavrou em sangue, não é? Que com guardas privadas conquistou terra e gente, não é? E que, entretanto, como os germânicos foram cristianizados, não é? Tem diante de si o desafio da salvação da sua alma. Não é? E essa salvação da alma, depois de ter acumulado infinitas léguas de terra, fundado condados, é difícil porque foi lavrada em sangue, não é? Esta riqueza feudal. Qual é a única possibilidade de desanuviar o espírito, não é? E ter a sensação de que a grande viagem pode ser feita, não é? Com a certeza do perdão. Fora da igreja não há salvação. Desde Santo Agostinho estava posta essa ideia, que é da patrística, não é? E a igreja confere ao grande barão da terra o perdão pleno dos seus pecados, perdão plenipotenciário, e recebe terra em doação. O que acontece então é que desse consórcio de mercador e realeza, não é, surgirá uma realidade nova, que é a realidade que vai conduzir do século XIII em diante ao advento do Estado absolutista. E o Estado absolutista é a afirmação laica do rei, sob o direito divino dos reis, porque o rei tem a seu favor o argumento, não é, de que ele não tem em absoluto prestações de contas a fazer a ninguém na terra, não é? Papa, igreja, generais, não é? A única mercê devida é exatamente a Deus, não é? E daí vai resultar o quê? Vai resultar uma ampliação das possibilidades do mercador, porque é ele que é o agente das grandes navegações, das grandes descobertas, e é ele que vai ser o protagonista, não é, do chamado Pacto Colonial, que vai dividir o mundo em nações europeias, né, e colônias, não é, dos mais diversos continentes, Ásia, África, não é, e América. Não é? E essa divisão em nações e colônias, né, é decisiva para a ideia de desenvolvimento econômico, né, e social. Decisiva porque ali vai se cristalizar no tempo uma divisão social do trabalho de natureza internacional. A divisão internacional do trabalho significa, em águas límpidas, precisamente isto. Quem fará o quê na terra transformada em uma oficina de trabalho? Qual é o lugar material de cada um? Cada um vai concorrer para o sistema produtivo que tenderá à unificação universal. Com que tipo de prestação? Com que tipo de serviço? Né? Com que lugar material? Né? E é isto que se define a partir do Pacto Colonial, que divide o mundo em nações, com autonomia político-administrativa, e colônias, né, sob protetorado político-administrativo. E a riqueza das colônias passa a ser vista, Thomas Hobbes é testemunho disso, como a alma e o sangue das nações, sob o argumento de que ninguém poderá jamais, não é, elidi-las, ninguém poderá jamais derrogá-las, porque isso constituirá a maior afronta possível às nações, porque elas não poderão perder os seus nervos, elas não poderão perder os seus sangues, elas não poderão perder a sua alma. Se tem em perspectiva um discurso que vai estar posto no argumento de filósofo a filósofo europeu, a isso se chama etnocentrismo, não é? Que vai conduzir, por exemplo, não é, o Barão de Montesquieu a considerar que os povos do frio têm a vocação da liberdade, e os povos do calor, não é, têm a vocação da servidão. E com isso, o que ele está fazendo? Legitimando, não é, a projeção oceânica da Europa e sua dominação sobre o mundo periférico que se estabelece, que é periférico, mas está
intimamente vinculado a este centro, porque este centro motor é que é a força ascendente da história, que está criando um sistema capitalista com vocação universal. E a marca desse sistema capitalista com vocação universal nascente, qual será? Será uma marca vinculada a uma ideologia que está visivelmente presente no Renascimento. O sentimento fáustico da vida, ele está expresso em muitos testemunhos da cultura renascentista, né? Esse sentimento fáustico da vida significa a crença na capacidade humana de transposição de todos os limites espaciais e temporais, vinculado ao mito do Dr. Fausto, que é o mito germânico, né? Que levará Goethe a escrever a sua grande peça, cuja primeira versão foi produzida aos 18 anos. A revisão da última se dá aos 82 de sua idade, né? Uma demonstração de que o céu não é perto, né? De toda sorte, o que se tem, esse sentimento fáustico da vida, é precisamente essa crença de que não há limite, de que a capacidade de transposição de todos os limites até então vividos pelo humano, porque o humano está identificando a si mesmo, no Renascimento, como dotado de uma capacidade divina, né? O homem quer ser o novo Deus. E este movimento renascentista recupera a antiga sabedoria, na qual havia o argumento de que o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Como se combate o cristianismo, sobretudo católico, não é? O que se quer é ter o homem como modelo, derrogando a figura de Deus, não é? Mas chamando-a para si, para que o homem seja visto, não é? Como o novo Deus, numa superpotencialidade de si mesmo e de suas capacidades, não é? A serem evidenciadas na história. E esta ideologia se congemina, se cristaliza na ideia de que vai se construir o mundo do progresso infinito. Não é por acaso que é de Luís de Camões, renascentista e português, a celebrar os grandes feitos do gênio lusitano no mundo, não é? A produção destes versos, não é? Quando ele diz: a quarta parte nova do mundo há, não é? E se mais mundo houvera, não é? Lá chegara, não é? Significa dizer, não há limite para o humano. Ele pode transpor tudo, multiplicar o espaço e superar o tempo, não é? Porque o homem há de ser do infinito e da eternidade, mas o infinito e a eternidade não são atributos do humano. O infinito e a eternidade são atributos do divino, não é? Séculos e séculos depois, nas páginas finais de O Ser e o Nada, Jean-Paul Sartre nos ensinará o quê? Melancolicamente dirá: o homem não passa de um Deus falhado, né? O homem é uma paixão inútil, né? Eu considero esta vocalização sartriana, não é? O contraponto a este humanismo renascentista, que vai encontrar em Pico della Mirandola, né? O seu grande entusiasta, né? Ao declarar que não encontra em toda a criação ninguém mais digno de louvor do que o próprio homem, né? Devo, portanto, considerar que a ideia de desenvolvimento tem como precedente a ideia de progresso. E a ideia de progresso significa o quê? É uma ideia de lançar-se para frente, conquistando realidades materiais jamais vistas, né? Ela vai ganhar um novo tônus, uma nova dicção, em especial no século XIX, quando, paralelamente à ideia de progresso, surge a ideia de melhoramentos, não é? As sociedades estão desafiadas a melhorarem, não é? A progredirem, não é? No século XX se dirá a se desenvolverem. E o que significa isso? Significa considerar que o padrão material das sociedades urbano-industriais, que vão fazendo avançar o capitalismo através da revolução comercial, através das revoluções industriais, através da revolução financeira, porque então o capitalismo completa o seu ciclo gestacional. Ele é capitalismo comercial, que pariu o capitalismo industrial, ele é capitalismo industrial, que pariu o capitalismo financeiro, e o capitalismo financeiro domina tanto o capitalismo industrial quanto o capitalismo comercial, assim como o capitalismo industrial, em seu tempo, dominou o capitalismo comercial. Mas o que se tem?
um paradigma, né, do que é crescimento, um paradigma do que é desenvolvimento. A transição de uma sociedade da terra para uma sociedade urbana se estabeleceu. E nessa transição, uma realidade material nova se evidenciou. Que realidade material nova foi esta? A da indústria. A indústria é a grande transfiguradora da história, né? Entre o Renascimento, né? E o século XX, não é? Porque com a indústria se chega pela primeira vez na história à possibilidade de clonar mercadorias, não é? A chamada produção em série, não é a capacidade de, a partir de um modelo fundamental, não é criar 1 quintrilhão de réplicas, 1 quintrilhão de cópias, não é? De símiles, não é? O que significa isso? A produção em série é produção não para o mercado local, não para o mercado nacional, mas para o mercado que há de ser global. É uma capacidade de produzir segundo a sujeição, a submissão, a subsunção da ciência e da técnica à produção jamais vista pela história da humanidade. Isto nos conduz à possibilidade de que quem produz um artefato na perspectiva urbano-industrial venha a ter capacidade de produzir 1 quintrilhão deste artefato com o mesmo desenho, com o mesmo peso, com os mesmos caracteres, afinal. Tá? Era assim no passado? Jamais foi assim. O artesão feudal, ele era senhor das suas mercadorias e tinha de si mesmo a convicção de que era um artista e tinha que se realizar esteticamente. Se ele fosse desafiado a produzir um sapato, ele o produziria. Mas se ele tivesse que produzir 1000 sapatos para cada um dos presentes em sua comunidade, ele produziria 1000 sapatos diferentes, porque ele tinha que se realizar esteticamente, já que ele era artista. E o operário, o proletário, ele não é artista. Ele é alguém que não é senhor das suas ferramentas, ele é alguém que é um acessório da máquina, ele é alguém que não tem autonomia de vontade no sistema fabril. E este sistema vai poder, então, desenhar uma mercadoria e produzi-la ao infinito, né? Esta é a grande revolução. Quando Karl Marx, o maior dos críticos do capitalismo, juntamente com Friedrich Engels, no Manifesto Comunista, diz, sem rebuços, né, que a sociedade capitalista criou em décadas, né, o que a sociedade feudal não criou em séculos, e a sociedade escravista não criou em milênios, né, Karl Marx está fazendo ao capitalismo o maior elogio que alguém poderia ter feito, né, do ponto de vista da eficiência, né? E é exatamente sob a sociedade capitalista nascente que a ideia de progresso, a ideia de melhoramento, a ideia de desenvolvimento vai se afirmando. O que é melhoramento? É se estabelecer o reconhecimento de um padrão, que é o padrão urbano-industrial das sociedades europeias, com tudo aquilo que significa símbolo de modernidade, que deve ser disseminado no mundo, inclusive no mundo periférico. Vejam vocês, né, que no século XIX, a ideologia que está posta no segundo reinado no Brasil, com Dom Pedro II, é a ideologia dos melhoramentos. Isso vai levar o Brasil a fazer o quê? A fazer precisamente, né, aquilo que se reconheceu, como se reconhecerá mais tarde, como a busca da transposição dos melhoramentos para o Brasil através de concessão de serviço público para empresas privadas europeias. São elas que nos trarão bondes, são elas que nos trarão trens, são elas que nos trarão água, são elas que nos trarão luz, são elas que nos trarão esgoto, são elas que nos trarão telégrafos, são elas que nos trarão, afinal, tudo aquilo que significa, não é? Símbolo, não é? De vida urbana desenvolvida, não é? Porque nós também queremos chegar, não é? Nesta onda urbano-industrial marcada por aquelas conquistas que vão estabelecendo um novo padrão civilizatório, não é?
Só que nós somos uma sociedade periférica, só que nós estamos marcados, não é, por uma ideia, a princípio, de que o presente e o passado das sociedades, não é, centrais e europeias, que vão ser reconhecidas como desenvolvidas, ou até mesmo como superdesenvolvidas, não é, é o nosso futuro. Que se nós fizermos as mesmas transições que eles fizeram, não é, nós alcançaremos os mesmos resultados, em busca de um caminho de modernização que nos conduzirá, era o pensamento de certo instante, inexoravelmente, não é, ao desenvolvimento. É um equívoco sociológico profundo este, porque as circunstâncias históricas das sociedades centrais são diferentes das circunstâncias históricas das sociedades periféricas. E nas sociedades centrais, cada formação social tem as suas contingências, as suas circunstâncias, não é? Fazendo com que a autonomia, a singularidade de cada formação social personifique a ideia de que cada uma deve buscar o seu caminho, refletindo as suas circunstâncias históricas, né, para o desenvolvimento. A rigor, aquilo que se estabeleceu no Renascimento, com a divisão internacional do trabalho, é altamente relevante para que se compreenda a temática do desenvolvimento econômico e social. Nações, né, e colônias. Né? Mais tarde, elas se transfigurarão com um processo de autonomia lento, mas real, das colônias, né? Em duas realidades transfiguradas e transmutadas. Que realidades são essas? Países desenvolvidos, né? Países subdesenvolvidos. No geral, as nações de passado colonial estarão inscritas no rol dos países subdesenvolvidos. E mais tarde ainda, né, século XX, século XXI afora, né, finais do século XX, começo do século XXI afora, o que vai se ter a formação de blocos globalizantes, né, e blocos globalizados. Regra geral, as nações vão se transfigurar em países desenvolvidos e os países desenvolvidos vão se transfigurar em blocos globalizantes. As colônias vão se transmutar em países subdesenvolvidos, e os países subdesenvolvidos vão se transmutar em blocos globalizados. Há exceções a essa regra? Sobretudo a dos Estados Unidos, que quando da sua independência da Inglaterra, eram constituídos por 13 colônias que tudo tinham, né, para se transformar em 13 países subdesenvolvidos, mas realizaram uma engenharia jurídico-política singular, única mesmo na história da humanidade, constituindo a União Federal, fundindo o destino dessas 13 colônias e trilhando a partir dali um caminho singular de uma formação social que, fechada para o mundo no século XIX, quando para ele se abre, não é, ao seu final, já é uma nação superindustrializada. E como nação superindustrializada, não é, vai criar os seus caminhos econômicos, políticos e militares, né, que a levarão a encontrar, no final da Segunda Guerra Mundial, um lugar singular que nenhuma outra formação social periférica alcançou. O lugar hegemônico da história, porque as hegemonias do mundo capitalista, nascente e consolidado, elas foram realizadas precisamente por Portugal, por Espanha, por Holanda, por Reino Unido, e pelos Estados Unidos. Portugal, Espanha, Holanda, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos arredam, o Reino Unido, da hegemonia mundial de que vinha desfrutando desde a Revolução Industrial, e as bombas de Hiroshima e Nagasaki personificam precisamente isso, o anúncio de que começara a diplomacia atômica e um novo protagonismo se estabeleceria na história da humanidade. O que se tem, portanto, a ideia de que o crescimento econômico é o diferencial, ainda mais porque os países centrais puderam equilibrar as suas sociedades realizando políticas sociais, contando com um concurso multissecular da riqueza advinda das colônias. O Brasil é exemplar
sob essa perspectiva. Mais de 3 séculos de dominação portuguesa, e a riqueza transposta do Brasil para Portugal não ficou retida em Portugal, foi para a Inglaterra, que não por acaso foi, por estas circunstâncias também associadas ao protagonismo histórico de Oliver Cromwell, né, e as circunstâncias da Revolução que vão conduzir o rei Carlos I, né, à forca, né, conquistando um lugar central na história em busca da construção de uma hegemonia que desde então vai se estabelecer e só vai ser golpeada, né, ao término da Segunda Guerra Mundial. Mas a ideia, portanto, de desenvolvimento é uma ideia que se confunde em certo tempo com o supercrescimento econômico. Mas se compreende mais tarde que a ideia de desenvolvimento não está contida na de crescimento. O crescimento pode ser, deve ser, uma condição para o desenvolvimento. Mas o crescimento por si só não gera desenvolvimento se ele não se traduzir em conquistas sociais. Aí é que está a questão da associação do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social, com a ideia de desenvolvimento econômico e social. Porque o crescimento econômico é condição para o desenvolvimento, mas o desenvolvimento deve se qualificar criando uma realidade social nova. O que é uma realidade social nova? É aquele cenário em que o efeito champanhe se estabelece em uma nação. Quando se coloca o champanhe em uma taça, borbulha desde baixo até o ápice da taça, até em cima, né? A ideia de desenvolvimento social é esta, né? Uma ideia de que haja uma produção de uma promoção social conjunta da sociedade, uma elevação do seu nível de vida, de sua qualidade de vida, uma partilha, né, democrática, né, da utensilagem social, das conquistas sociais, né, partilha soberana da qualidade de vida, qualificação do crescimento econômico, né, estabelecida neste cenário em que o conjunto da sociedade ascende de condição em que domínios? Em todos os domínios da vida, na saúde, na educação, na cultura, no transporte, na habitação, afinal, em tudo aquilo que configura qualidade de vida, qualificação da vida, uma vida que conduza, afinal, a um processo de maior e melhor humanização do humano. Não por acaso, a frente mais avançada da ideia de desenvolvimento social é a ideia de desenvolvimento humano. Por isso a Organização das Nações Unidas trabalha com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Porque esta é a melhor tradução das conquistas econômicas, quer do crescimento, quer do desenvolvimento. A tradução disto, né, em qualificação da vida, para que, na verdade, as distâncias sociais diminuam, para que, na verdade, diminuídas as distâncias sociais, em perspectiva horizontal, se estabeleça um padrão médio de vida que se estenda, né, na sociedade. É significativamente forte esta ideia de diminuição das distâncias sociais, de facultar o acesso a outrem daquilo que no passado era privilégio de alguns, né? De fato, a ideia de desenvolvimento econômico e social, sobretudo quando ele se traduz na dimensão social, é uma ideia que está intimamente articulada, intimamente casada com a ideia de revolução democrática. Quanto maior o processo de democracia social, mais o desenvolvimento econômico, mais o desenvolvimento social serão verdadeiros, né? A tradução, portanto, é essencial, porque um cenário em que se tenha só crescimento econômico não é de desenvolvimento econômico. Um cenário em que se tenha só crescimento econômico não é de desenvolvimento social. É esta conjunção de fatores, né, do crescimento que se traduz em desenvolvimento econômico, do desenvolvimento econômico que é traduzido em desenvolvimento social, que se tem a plenitude desta ideia, né? E que afinal, uma ideia que está reposta no tocante à perspectiva, né,
dos países de passado colonial, que constituíram nações subdesenvolvidas e que configuram blocos globalizados. Eles estão hoje desafiados a criarem uma consciência nova, plena, desanuviada, que lhes leve a esta percepção de que não basta, como se pensou na Constituinte republicana originária, né, na primeira delas, né, não basta que, por exemplo, o Brasil, como queria Rui Barbosa, e assim aconteceu, passe a se chamar Estados Unidos do Brasil, para que a realidade dos Estados Unidos aconteça no Brasil. O nome da coisa não traz a coisa, né? Nós temos que ter uma compreensão de que nós temos um caminho singular, né, para o desenvolvimento econômico e social, que reflita as nossas circunstâncias. Nós, sobretudo, que configuramos uma das sociedades mais injustas da Terra, né, estamos moralmente desafiados, né, a retomarmos o processo de desenvolvimento econômico do Brasil, que demanda a retomada do crescimento, mas com uma agenda social emancipatória, porque nós sabemos que o modelo até agora praticado de distribuição sem crescimento e sem desenvolvimento, ele está virtualmente esgotado. Precisamos retomar o crescimento, precisamos alcançar o desenvolvimento e traduzir tudo isto numa agenda social nova, porque emancipatória, nova porque democrática, nova porque marcada por uma compreensão moral de que a melhor sociedade é a sociedade de sentido fraternitário. E a melhor sociedade é aquela que chama para si mesmo a construção de uma infinita resposta, que jamais estará concluída, né? Que é a resposta que a conduzirá de maneira crescente, vencer o desafio que jamais estará vencido. Que desafio é este? Transformar a sociedade em um todo de todos, não é? Um todo de todos que repudie a exclusão crônica, que repudie a exclusão sistemática e que tenha uma perspectiva de chamamento do outro, de promoção do outro, de integração do outro, né? Às conquistas sociais, à qualidade de vida, a tudo aquilo que ao outro dignifique como pessoa humana, respondendo com uma agenda proativa, com uma agenda positiva, ao dever de lhe reconhecer os direitos fundamentais. Quero agradecer vivamente esta oportunidade. Naturalmente, esta é uma conversa que exigiria uma infinitude de tempo. Eu tive que, em marcha batida, travá-la, mas travá-la com uma grande satisfação que quero partilhar ao parabenizar a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão por esse projeto que objetiva, afinal, democratizar a cultura, disseminar o saber. Tá? Uma honra e permaneço à disposição da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão. Muito obrigado. And down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin to live it again is past all endeavor.